Graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um Promessas de Esperança e a gente começando bem aqui o nosso 2026, nessa jornada de reflexões na Palavra de Deus. E que esse ano, como ele tem sido até aqui, ele continue sendo um ano de muita esperança para você, para mim, para todos nós aqui da TV Viva Promessa, aí na sua casa. Que Deus abençoe a cada um de nós. Legal? Ó, se você ainda não é inscrito no nosso canal, TV Viva Promessa aqui no YouTube, se inscreve agora. Se inscreve, ativa o sininho e vem participar com a gente. Se você ainda não participa do Amigos da Missão, o QR Code está aqui no canto da tela. Participa. Pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code e vem com a gente. Vem com a gente, nos ajuda. A sua oração é fundamental, é o principal, é importantíssima a sua oração. Mas nós também precisamos, para aqueles que puderem, faz a sua doação no valor que você sentir e quiser, para nos ajudar na produção, nos ajudar na construção dessa TV. Legal? Qual a água certa para os filhos de Deus? Qual a água certa para quem tem sede? Essa é a nossa reflexão de hoje aqui no Promessas de Esperança. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência a gente reflete junto na Palavra de Deus. Qual a água certa para o sedento? Parece uma pergunta bastante óbvia, né? Parece uma pergunta que, ora, se eu estou com sede, a primeira água que eu encontrar, eu já vou bebendo para matar a minha sede. Mas é muito difícil quando a gente começa a pensar na variedade de resposta e na complexidade dessa pergunta. E é muito complicado falar de sede no início do ano. Início do ano lembra para a gente um começo de caminhada. Me parece que sede a gente começa a sentir no final da caminhada. O fato é que nós somos regidos, desde Gênesis 1:14, pelo ritmo. Nós temos o ritmo quando Deus cria o dia e a noite, a parte clara e a parte escura. E desde então, a humanidade, o ser humano, ele segue esse ritmo. E se nós quebrarmos esse ritmo, a gente vai ter problemas. Se a gente fica muitas noites sem dormir, se a gente abusa dos nossos limites, ultrapassando os nossos limites físicos, nós teremos problemas na nossa saúde. Mas o fato é que esses ritmos, eles pedem pausa e eles pedem saciar a sede. Mas o detalhe é, se a gente simplesmente ficar na marcação da virada de um ano para o outro, sim, a gente pode entender que nós estamos no início de uma jornada. Mas, se você olha para o seu cansaço, diante das lutas que você já vem enfrentando, aí tudo muda, porque aí do outro lado da tela eu sei que tem pessoas que estão lutando uma luta, batalhando uma batalha há 1 ano, há 2, há 10 anos, mais, não sei. E essas batalhas cansam, essas batalhas elas nos colocam com a garganta seca, pior, nos colocam com o coração seco, nos colocam com o nosso olhar seco. Seco do quê? Seco de ânimo, de coragem, seco de motivação, seco de esperança. E aqui a gente está nesse ambiente que nos chama e fala com a gente sobre promessas de esperança. Promessas que no início do ano é onde a maioria dos seres humanos faz promessas que serão quebradas, promessas que se tornarão mentiras. É todo começo do ano eu prometo que eu vou.
E aí cada um coloca o que quiser na área da dieta, da saúde, dos estudos, da música, dos planejamentos, das construções. As pessoas prometem coisas que já em fevereiro, março, já não faz parte mais estas coisas dos planos e das promessas, e aí promessas são quebradas. Por tudo isso, dessa introdução, é que a gente afirma: qual água que eu devo beber? Qual é a água que pode saciar a sede do sedento? Qual é a água, que tipo de água que a gente deve beber? Por exemplo, só para você entender, quando você está com sede, nesse calor absurdo que está fazendo, pelo menos aqui no Sudeste, mas acredito que na maior parte do Brasil, a sede e o calor, esse calor que provoca essa sede, esse calor está intenso. E aí vale a pena, já coloca aí na área dos comentários, se na sua região o clima está ameno, se está muito quente, se está frio, coloca aí para a gente saber. Mas aqui no Sudeste, de onde eu gravo esta reflexão, o calor está intenso. Imagina, você chega em casa, vai tomar uma água, procura na geladeira, não acha? Vai procurar gelo, esqueceu de colocar na forminha do gelo água para fazer gelo. E a água que sai do seu filtro é uma água morna. Água morna é muito ruim. Água morna é algo assim que, tá bom, você bebe. Não sei se você já esteve com sede no seu carro e você queria muito beber, mas não tinha um squeeze, não tinha uma garrafinha de água, até que você olhou lá naqueles porta-treco na porta do carro e achou uma garrafa de uma garrafinha de água que você comprou há, sei lá, 2 meses atrás numa viagem e sobrou um restinho. E aquela é a única água que você tem para aquele momento. Você está numa estrada, o posto mais próximo é daqui 30 quilômetros, você não tem o que fazer. Aí você, com tanta sede, você abre a garrafinha e vira. Aquela água é horrorosa, ela está morna, ela está passada. Se você já passou por essa experiência, você entende o que eu estou falando. Mas e aí? Nós temos pessoas sedentas. Nós temos pessoas que estão com muita sede. Qual a água certa para se beber? Qual a água certa para saciar a sede? Por esses dias eu li um provérbio no texto bíblico, no livro de Provérbios. Eu li um provérbio que ele me chamou demais a atenção. Sabe quando você olha para um texto e esse texto ele salta do texto, salta do contexto, ele salta da palavra impressa, da Bíblia, da página, e ele salta e você fala: puxa, que texto! E é esse texto que eu quero compartilhar com você agora, para a gente responder essa pergunta: qual a água certa para se beber, para saciar a sede? É Provérbios 25, versículo 25. O texto diz assim, em nome de Jesus: como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Fecha os olhos, ora comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse texto. Muito obrigado pela forma com que ele fala ao nosso coração, nos aquece, nos anima e nos dá esperança. Abençoa teus filhos, abençoa toda a nossa audiência, aqueles que assistem agora, aqueles que assistirão depois. Fala conosco, nos guarda, nos abençoa e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Você prestou atenção nesse texto? Se você não está com a tua Bíblia, corre, pega ela e grifa esse texto. Esse texto é simplesmente magnífico. Como águas frias para uma alma sedenta. Qual a água certa? A ideia de águas frias está falando de água fresca, água que não está morna, água que não é velha, envelhecida, mas está falando de uma água viva, de uma água
geladinha, uma água refrescante, na temperatura certa. E olha a comparação, ele não fala que é uma água para o corpo cansado de uma corrida, de uma maratona, de uma caminhada num bosque. Não é? Ele não fala, ele pega a água como metáfora para uma alma sedenta, como águas frias para uma alma sedenta. Quantas almas, quantos corações, quantos pensamentos, quantos desejos frustrados, quantas ideias que foram jogadas no lixo, quantos sonhos que não foram realizados. Tudo isso envolve a psique e toda a parte emocional da nossa alma. E por conta de frustrações, por conta de não realização, por conta de projetos que fizemos e não deram certo, que a gente já tentou 10 vezes, 20 vezes, 150 vezes, e nenhuma destas vezes nem sequer bateu na trave, não arranhou. A gente ficou, parece que, mais distante daquele alvo, daquela meta que a gente almejava. E aí a alma vai ficando sedenta. Ela vai ficando sedenta, ela vai começando a questionar, puxa vida, tinha promessas, tinha oração, tinha a revelação de Deus para a minha vida de forma pessoal, num texto que eu li, numa oração que eu fiz, numa vigília que eu fui, num retiro que eu participei, num grande evento lá na Estância Árvore da Vida. E aí nada disso aconteceu, nada disso se tornou realidade. Por conta de não realizações nas mais diversas áreas da nossa vida, a nossa alma ela vai ficando sedenta, ela vai ficando com sede. E você sabe o que acontece se nós não saciarmos a sede do nosso corpo físico. Fica um dia, fica 2 dias, vai ficando sem água. Você desidrata, você enfraquece, você vai murchando ao ponto de morrer caso você não passe por um processo de reidratação. Caso você não tenha socorro, caso você não encontre uma gota de água nas fontes que você procura. Como águas frias para uma alma sedenta, a água certa são as águas frias, as águas vivas de fontes nobres, águas limpas, águas não poluídas. São estas águas. E aí ele amplia a comparação, ele amplia aqui no texto. Olha o que ele vai dizer: como águas frias para uma alma sedenta. Assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Boas novas. Você está acostumado com essa expressão, principalmente nos evangelhos, porque o evangelho é uma boa nova, o evangelho é uma boa notícia. E aqui ele diz isso em Provérbios: assim são as boas novas que chegam de uma terra distante, assim como as boas novas que chegam de uma terra distante. Como é gostoso você receber boas notícias que chegam de longe para você. Essas boas notícias animam, mudam a nossa visão, nos levantam, nos encorajam, nos colocam para cima, nos mandam para frente. Talvez você esteja esperando respostas de uma empresa, você esteja esperando respostas de um exame, você esteja esperando resposta da tua igreja, do teu pastor, da banda, do ministério de mulheres, de homens, de jovens, de crianças. Talvez você, pastor, esteja esperando respostas dos teus líderes. E quando essas respostas elas chegam, como nesse contexto, como água fria, água que vai saciar aquela sede de uma alma sedenta que espera, isso é tão motivador.
Olha só que a notícia pode ainda não ser o fato, a notícia pode não ser a realização, mas a boa nova é boa notícia. O que é uma boa notícia? É quando a resposta vem positiva, é quando a resposta vem, ok, estamos juntos, eu faço, nós vamos caminhar. Boas novas que vêm de longe. Eu tenho um sobrinho, o nome dele é Vitor. Ele sempre nos ajudou demais em toda a mídia, toda a transmissão na igreja que eu pastoreio. Mas final do ano passado ele mudou-se para o Kansas, nos Estados Unidos. E ele fica 1 ano lá, num estágio, no trabalho. E é muito bom assim que ele chega lá e até hoje ele mandando boas notícias do Kansas. Isso nos alegra. Seria muito complicado se ele mandasse notícias: tio, tô mal instalado, me enganaram, tio, fiquei doente, não tenho quem cuide de mim aqui nessa terra. Poxa, seria desespero. Mas as notícias que ele nos manda para a gente, para os pais dele, são as melhores possíveis que um garoto em terras distantes poderia mandar. E de onde nós recebemos boas novas? A gente recebe boas novas do céu. É do céu que vem notícia boa para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos sonhos. As boas novas vêm de lá, vêm de cima, vêm do Pai das Luzes, que não tem variação nos seus propósitos, nos seus projetos, nas suas ideias pessoais e particulares para a vida de cada um de nós. Então é essa água. Agora atenção, quando você tem sede, quando você de fato está com sede, só tem algo, só tem uma coisa que sacia a sua sede, é água. Não adianta Coca-Cola, não adianta o melhor suco de laranja, não adianta bebidas as mais diversas, diferentes, alcoolizadas ou não alcoolizadas, mas todas as bebidas artificiais ou extremamente adocicadas, nada disso. Não adianta um café, não adianta um chá, leite, não, nada disso vai saciar a sua sede. Só tem uma bebida que sacia a nossa sede, é água. A alma sedenta precisa de água, o corpo precisa de água pura. A alma sedenta precisa da água fria, da água fresca, da água verdadeira. E onde a gente encontra essa água? João 7, 37 a 38. Ali Jesus está falando, narrando e conversando com os seus seguidores e falando para a audiência que está junto também. É final da festa dos tabernáculos. E aí Jesus, de uma forma impactante, ele olha para toda a audiência, olha para todos os vasos cerimoniais que estão ali, os jarros, os recipientes cerimoniais, e ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que vem a mim e bebe, rios de água viva fluirão do seu interior. Pensa nisso. A nossa igreja, agora, 24 de janeiro, ela completa 94 anos de vida, 94 anos de uma história, 94 anos que um homem simples dobrou seus joelhos, depois de uma grande maratona, clamando e dobrando os joelhos e pedindo a Deus que respondesse a ele aquilo que ele leu, abraçou e compreendeu do texto sagrado. Ele pede que Deus responda com uma promessa que daria esperança para ele no Evangelho, daria esperança para ele continuar a caminhada dele. Pastor João Augusto da Silveira, 24 de janeiro de 1932, ele ora, ele clama e Deus o batiza com o Espírito Santo. Rios de água viva vão fluir do interior dele. E até hoje continua fluindo, porque até hoje a gente vê a expansão desta igreja tão simples, tão pequena, tão pobre,
como é a IAP. E quando eu falo pobre, eu não falo em tom de ofensa, nem em tom de diminuição, mas comparando com esse mercado gospel que graça por todo esse mundo, causando tantos escândalos, tantas roubalheiras, tantas explorações e manipulações. Mas essa igreja da qual eu e você fazemos parte, é uma igreja que tem acolhido e abraçado como uma mãe, uma senhora eleita. Portanto, quem tem sede, vem a mim e beba. Beba, porque é como boa nova vinda de uma terra distante. Essa terra distante é o céu, mas esse Deus não está distante. Ele é presente, Ele está entre nós, Ele cuida de nós. A água certa é a água do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Somente essa água traz consolo, traz conforto e sacia a sede de almas sedentas. Não morra de sede, não fique à míngua, não fique na seca. O ano está só começando. Dobra os joelhos, clama ao teu Deus e pede. Ele vai saciar a sua sede. Amém. Que Deus nos abençoe. Quando a noite vem, quando o medo vem, sei que estás aqui. Quando a esperança e a fé se vai, me encontro em ti. Quando penso não vou conseguir, eu sei Deus é por mim. Eu já decidi, não vou desistir. Esperança encontro em ti, salvação só vem de ti. Teu amor me alcançou e me libertou. Flui dentro de mim como um eco. Teu amor me alcançou e me transformou. Flui dentro de mim como um eco no meu interior. Em todo tempo, suas promessas vão se cumprindo aqui. E o seu regresso já começou, seu reino aqui está. Quando penso não vou conseguir, eu sei Deus é por mim. Eu já decidi, não vou desistir. Esperança encontro em ti, salvação só vem de ti. Teu amor me alcançou e me libertou. Flui dentro de mim como um eco. Teu amor me alcançou e me transformou. Flui dentro de mim como um eco no meu interior. Salvação só vem de ti. Teu amor me alcançou e me libertou. Flui dentro de mim como um eco. Teu amor me alcançou e me transformou. Flui dentro de mim, em mim, em mim. Teu amor me alcançou e me libertou. Flui dentro de mim como um eco. Teu amor me alcançou e me transformou.
Graças a Deus por esse momento, graças a Deus por esse louvor aí que acabamos de ouvir, graças a Deus pela nossa casa, vida e família. Peço que você feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Pai, porque temos caminhado. Muito obrigado, Senhor, porque em todos os nossos momentos de seca, de sede, o Teu Espírito Santo nos tem saciado, nos tem consolado, confortado, fortalecido e, acima de tudo, nos tem dirigido e nos mantido em pé para a glória e louvor do Teu santo nome. Guarda os Teus filhos, guarda a Tua igreja, continua conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, Deus te abençoe e até o Promessas de Esperança da semana que vem. Paz.